Mudanças na aposentadoria por invalidez, que hoje mudou de nome, é o benefício por incapacidade permanente, depois de um ano da reforma da Previdência, que mudou aí a situação do INSS. Das principais mudanças que nós vamos falar aqui é principalmente em torno do valor. Então, se você ficou interessado, me acompanha aqui nesse vídeo para saber o que mudou depois de um ano de reforma da Previdência na aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas, compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook. E é claro, se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu tento trazer todos os dias aqui para ajudar as pessoas. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Esse é o canal Drone Diário com mais uma informação para vocês nessa segunda-feira, hoje 16 de novembro de 2020. Lembrando que no dia 13 de novembro completou-se um ano da reforma da Previdência, então muitas modificações. Lembrando aí, quando o trabalhador ele é segurado do INSS, ele cumpre com os seus requisitos para encerrar e para acabar com as suas atividades de trabalho. O INSS, a Previdência Social, garante que esse segurado tenha aí uma fonte de renda. Então, portanto, essa pessoa fica segurada, o que é chamado de aposentadoria. O INSS é responsável por vários benefícios. Então, hoje eu vou tentar falar para vocês sobre quando você não tem mais condição de realizar suas atividades de trabalho e tem que antecipar esse benefício. Vamos falar sobre a aposentadoria por invalidez. Já adianto aqui que esse benefício é para trabalhadores que se encontram permanentemente incapazes de exercer suas atividades de trabalho. Continua aqui comigo. Já deixa aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é entender o que é a aposentadoria por invalidez. Esse benefício aí ele é destinado para os segurados do INSS que ficam incapacitados total e permanentemente de exercer suas atividades de trabalho por um tempo indeterminado. Essa incapacidade inclui a impossibilidade de ser reabilitado em outra profissão. Então, para ter acesso à aposentadoria por invalidez, você tem que notar o seguinte: esse problema seu que impede de você trabalhar nessa sua atividade atual, na atividade que você tinha anteriormente, você não pode ter condições de realizar qualquer outro tipo de atividade. Se, por exemplo, você tiver condições de realizar uma atividade que seja, você já não tem mais direito. Eles vão levar você a uma reabilitação profissional, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quer saber mais sobre reabilitação profissional, deixa aqui nos comentários do canal que eu prometo, volto a falar sobre esse assunto e trago uma matéria para deixar aqui para vocês como base para vocês poderem compartilhar e entender melhor. Então, sabendo o que é a aposentadoria por invalidez agora, você tem que estar totalmente incapacitado e permanentemente não podendo ser reabilitado. Como é feita a concessão do benefício? Como é pago aqui o benefício? Somente de duas maneiras: pela ocorrência de uma doença ou acidente comuns, incapacitantes, ou seja, algo que pode acontecer no seu dia a dia, e a segunda maneira, por doença decorrente da sua atividade laboral e acidentes do trabalho incapacitante. Então, na primeira maneira, se você for acometido de uma doença ou acidente fora do seu trabalho, pode dar direito a essa aposentadoria por invalidez. Da mesma maneira, a segunda opção, se você tiver uma doença ou um acidente que for relacionado ao seu trabalho, se você adquiriu uma doença dentro do seu trabalho ou teve um acidente no seu trabalho. Então, são duas maneiras de adquirir esse benefício. Como é realizado o cálculo depois da reforma da Previdência? Esse é o principal ponto. Sobre as doenças, mudou-se a visão, mas eu vou falar mais para o final do vídeo. Agora, sobre o cálculo, é uma das principais mudanças. As pessoas que se aposentavam por invalidez tinham acesso a 100% dos seus benefícios, quando recebiam auxílio a 91%. Isso mudou e também mudou a forma de cálculo, depois da reforma da Previdência. Para ser concedido esse benefício é necessário estar aí incapacitado
e ter pago aí o INSS, ter contribuído ou ter ali a sua carteira de trabalho registrada num período mínimo de 1 ano. São 12 meses para passar a ter direito a esse benefício. Esse período pode ser dispensado em caso de acidentes. Então, portanto, se você sofreu um acidente de trabalho e ainda não tinha completado 1 ano, esse acidente tem que ser de trabalho, não pode ser fora do trabalho. Se for no trabalho, você pode ter acesso ao benefício. E também, se você tiver uma das doenças, depois eu vou falar para mais no final do vídeo, que estiverem na lista do INSS, se você não tiver completado ainda 1 ano e tiver aquelas doenças, é uma das exceções aí, o acidente de trabalho, e uma das doenças da lista do INSS são as exceções para ter esse acesso antes de completar 1 ano. Então, cumprindo esses requisitos mencionados agora, que a gente acabou de falar, o cálculo mudou, aplica-se o percentual de 60% da média de todos os salários que você contribuiu. Você não recebe 100%, você recebe 60%. Eu vou dar um exemplo aqui, mas é apenas um exemplo, e depois eu explico. Levando em consideração que você, trabalhador, contribuiu 1 ano e com um salário de R$1.000, é um exemplo, porque ninguém recebe R$1.000, o salário é maior que isso. Nesse caso, o seu salário de contribuição foi de R$1.000, portanto, se aplica o percentual de 60%, o valor será de R$600 que você receberia de benefício. Lembrando que ninguém pode receber menos do que o salário mínimo, essa é a grande dúvida que se tem. Então, já peço que você deixe o like. Para começar aqui, você receberia hoje é 2020, R$1.045. Vamos colocar na nossa realidade atual. Então, portanto, você, colocando o percentual de 60%, ainda assim receberia R$1.045. Por quê? Ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Está na Constituição brasileira. Então, esse percentual de R$600 cabe ao que for maior do que um salário mínimo. Para a pessoa que receber um benefício, que contribuir acima do salário mínimo, ela vai receber 60% se tiver um salário maior do que o salário mínimo. Lembrando que fica no salário mínimo. Então, portanto, nesse exemplo nosso aqui, a pessoa, se ela fosse de R$1.000, ela teria que receber os R$1.000. Tá? É apenas um exemplo sobre porcentagens maiores do que o salário mínimo. Quem receber mais do que o salário mínimo, vai ser feita uma média de cálculo e vai receber 60% do que recebe maior aí o salário do que o salário mínimo. Lembrando que não pode ser inferior a um salário mínimo. Alguns cálculos chegam a ser menores do que o salário mínimo. Eu vi cartas de concessão, cartas de início de pagamento, em que, feito todo o cálculo, a pessoa teve lá R$800, R$700, R$600. Como a Constituição não permite, foi arredondado para um salário mínimo. Então aqui já tira uma grande dúvida. Então o fator é muito importante para que os trabalhadores aí recebam mais do que o salário mínimo. E sabe quando isso acontece? Vou explicar para homens e mulheres. No caso dos trabalhadores homens, tem que ter mais de 20 anos de contribuição, que serão acrescidos um percentual de 2% a cada ano que exceder aí os 20 anos, sempre no limite de 100%. Então, se for 21 anos de trabalho, a pessoa ganha mais do que o salário mínimo, ela já vai ter 62%. Se for 22 anos de trabalho, são 2%, ela vai ter 64%. Se for 23 anos de trabalho, 63%. Então, portanto, 24 anos de trabalho, 68%. Vai somando 2% a mais por cada ano que passar de 20 anos de contribuição do INSS para aumentar o valor do benefício. No caso das mulheres, o acréscimo citado de 60%, 2% a mais vai acontecer depois de 15 anos de contribuição. Os homens são 20, das mulheres são 15 anos de contribuição. Sendo assim, com 16 anos de contribuição, acrescenta-se 2%. Então, no caso aqui, 16 anos de contribuição, acrescenta-se 2% a mais na contribuição e assim sucessivamente vai aumentando. Se a mulher tiver 16 anos, ela vai ter, no caso aqui, 62%, 17 anos, 62%,
4%, e assim por diante, vai somando 2% a mais para cada ano, para que essa pessoa tenha acesso. 17 anos de contribuição de uma mulher, ela vai ter acesso a 66%. Então, 2% a mais a cada ano a mais, depois dos 15 anos para as mulheres, para quem recebe mais do que o salário mínimo. Como eu disse, limitado ao salário mínimo, ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. Por que eu estou falando isso? Porque antes da reforma da Previdência, se a pessoa aposentava por invalidez, ela tinha acesso a 100% dos seus benefícios, do seu benefício, recebia o que ela tinha por direito ali, era feito um cálculo muito bom, que inclusive descontava 20% dos menores salários durante a vida de trabalho, considerando apenas 80% dos maiores salários, que aumentava o benefício. Hoje isso já não acontece mais, infelizmente. Então, vamos aqui, para você que ficou no vídeo, como prometido, eu vou falar para vocês a lista de doenças aqui, das principais, não vou falar todas, as listas de doenças mais recorrentes na aposentadoria por invalidez, que dá acesso ao benefício antes de completar aqui um ano de contribuição. Essa lista também passa no pente fino do INSS, se a pessoa estiver recebendo aposentadoria por invalidez, for chamada, convocada para uma avaliação, se essa pessoa tiver ali menos de 60 anos de idade, entre outros itens que a pessoa fica livre também, consulta aqui no canal, tem uma lista das pessoas que ficam livres do pente fino do INSS, pente fino esse, que depois, se vocês quiserem, eu trago um vídeo quando vai começar o pente fino por incapacidade. Deixa aqui nos comentários, eu trago um vídeo para vocês. Então, a lista dos mais recorrentes doenças aí. Lembrando que essa lista também, daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Essa lista, ela está sendo modificada nesse momento, tem até o final desse ano, podendo ser prorrogado até o ano de 2021. Está sendo modificada, nós não sabemos se ela vai acabar ou se vão diminuir as doenças relacionadas aqui que dão direito ao benefício do INSS. Eles querem acabar com essa lista. Então, assim que isso for, que a imprensa trazer essa notícia, é importante você estar inscrito aqui para eu poder comunicar a vocês. Então, vamos lá? Vamos falar apenas as mais recorrentes. A cegueira, a cardiopatia grave, doenças mentais, hepatopatia grave, então, portanto, mal de Parkinson, neoplasia maligna, tuberculoses e paralisias aí decorrentes de outros males. Eu apenas citei algumas, tem um vídeo aqui, inclusive no início aqui do nosso canal, está na capa, falando dessas doenças aqui que dão acesso, vale a pena você consultar também, tá? Como fazer o pedido do benefício por incapacidade permanente? Muitas pessoas acreditam que podem pedir uma aposentadoria por invalidez, mas elas não podem. Eu vou explicar por quê. O requerimento para esse benefício deve ser efetuado através lá do aplicativo do próprio INSS, com o agendamento inicial da perícia médica de auxílio-doença. Não existe agendamento de aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. Primeiro, você tem que passar pela avaliação de um médico perito. Isso não foi possível durante 2020, infelizmente. Somente agora é que o INSS está voltando. Então, todo mundo que recebeu, na realidade, não recebeu um benefício por incapacidade, recebeu um adiantamento do auxílio-doença. Inclusive, vou fazer um vídeo daqui a pouquinho falando sobre isso, porque muitos INSS não voltaram a realizar perícias, como exemplo aqui a cidade que eu moro, no interior paulista, na cidade de Jales, São Paulo, ou mesmo as cidades aqui do entorno, Fernandópolis, que também tem INSS, Votuporanga, cidade mais próxima aqui de nós, que eu tenha conhecimento, você pode me corrigir aqui nos comentários. Lembrando que hoje é dia 16 de novembro, isso pode mudar a qualquer momento, é por isso que é bom você estar sempre inscrito aqui no canal e ativado os sininhos para a gente poder se comunicar através dos comentários e eu trazer novidades. A cidade mais próxima aqui de Jales, interior de São Paulo, que tem a perícia médica, no meu conhecimento nesse momento, 16 de novembro de 2020, é São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, a cerca de 150 aqui, 160 quilômetros aqui da nossa cidade. Então, se na perícia médica do INSS o médico identificar a incapacidade laboral permanente, então não existe como pedir aposentadoria por invalidez. Você pede auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Se na perícia médica o médico identificar a incapacidade permanente, logo a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado, mas se for atestado incapacidade
temporária, o benefício que você vai receber é o por incapacidade temporária, o auxílio-doença. Então, se o segurado for concedido a aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente, o segurado terá um acompanhamento através de perícias médicas regulares. E se a incapacidade permanente deixar de existir, a aposentadoria por invalidez será cancelada. Então, se você ficou até esse ponto no vídeo, é um ponto importantíssimo. O segurado que for concedido o benefício de incapacidade permanente, que você conhece aí a antiga aposentadoria por invalidez do INSS, ele terá um acompanhamento através de perícias médicas regulares. Isso é lei de 1991. Se a incapacidade permanente deixar de existir, a aposentadoria por invalidez poderá ser cancelada. Então, não existe aposentadoria por invalidez para sempre se você tem menos de 60 anos, entre outros itens que dispensam você da perícia médica. Para ter acesso, procure aqui lista que dispensa aí as pessoas de perícia médica, você vai encontrar aqui no canal. Se for necessário, deixe comentários que eu volto a fazer esses vídeos. Faço 1 milhão de vezes, se assim você necessitar. Deixe o seu comentário, por favor. Quais são os principais documentos para você pedir o seu benefício aí por incapacidade? Seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, algo que você tem, que sempre teve aí com você, é exigido. A sua carteira de trabalho ou documento que comprove o seu vínculo de contribuição. Vou fazer um vídeo falando como saber se realmente está tudo certo ali, se você pagou o INSS, como provar isso. E é claro, nós estamos falando de benefício por incapacidade, laudos e exames e receitas de atestados médicos atuais. A incapacidade não é lá para trás, esquece o passado, você precisa comprovar agora. E se for o caso de acidente, a sua CAT, o comunicado de acidente de trabalho ou documento de afastamento pela empresa. Existem alguns casos que a pessoa não tem a CAT, mas mesmo assim, se for negado no INSS, eu já estou até adiantando um pouco do vídeo, nós conseguimos na justiça comprovar o acidente de trabalho. Pode ser que você não receba uma aposentadoria, mas tenha acesso a um benefício pelo resto da sua vida, ou pelo menos até você se aposentar. É uma ótima dica também. Tem muitas pessoas que hoje perderam algum membro do corpo, perderam, por exemplo, a capacidade de levantar peso em 20%, 30%, e elas não sabem que podem ter acesso a um auxílio acidente. Elas acreditam que para receber esse auxílio não tem que ter um braço, uma perna. Não é bem por aí. Às vezes a perda de capacidade de movimento de um membro pode levar a você um auxílio acidente. Daí a necessidade de você consultar um profissional, tá? Demais documentos aí que comprovem sua condição de segurado especial lá do INSS é bacana se você tiver o laudo técnico lá da segurança do trabalho, o PPP, perfil personográfico padrão lá, profissional, para que você tenha acesso. É muito nomenclatura, né? Consulta lá a segurança do trabalho para saber se você trabalha com algo que faz mal à sua saúde. São segurados especiais. Caso seja a sua condição de trabalhador, por exemplo, um trabalhador rural, é um segurado especial, trabalha no sol ali, complicado. Então, só para a gente concluir, segundo essas dicas aqui que eu espero ter ajudado você, né, você vai ter grandes chances de conseguir o seu benefício. Ao contrário, se houver um indeferimento injusto lá da Previdência Social do INSS, ou seja, se o INSS negar você segurado, pode aumentar a sua chance. Então, se o INSS negar o seu pedido de benefício por incapacidade e você tiver a documentação em mãos, você tem que comemorar. Isso mesmo, o INSS negou, mas que estranho, como que eu vou comemorar uma negativa do INSS? Sim, você pode comemorar, porque você teve a grande oportunidade, a chance de aumentar em muito você ter acesso ao seu benefício, porque você tem condições de levar o seu benefício para a justiça. Suas chances aumentam em número aí, se você, é claro, tiver a sua documentação. O advogado não aposenta ninguém, depois eu faço um vídeo falando sobre isso também. Então, quando você tem um benefício negado pelo INSS, você não sabe a oportunidade que Deus está te dando de correr para um profissional para orientar você, para mostrar se você tem ou não realmente condições de ter acesso a um benefício junto ao INSS. Então, quando o INSS nega, não é para ficar triste, é uma oportunidade que você tem de ir para a justiça. Daí a necessidade de você procurar um profissional para orientar você. Como saber desse profissional? Já vou dar uma dica aqui. Primeiro, que não existe advogado de graça para isso.
a OAB não fornece, você vai ter que combinar ali o quanto vai pagar. Então, combinado não é caro. Segundo, como saber desses profissionais? Procure alguém que já passou por essa situação. Tem alguns aventureiros, pessoas que sabem muito, mais do que eu aprendo com essas pessoas aqui nos comentários todos os dias. São pessoas autodidatas, elas tentam entrar na justiça por conta própria. A hora que o caldo engrossa, que o advogado da Previdência Social do INSS está com recurso ali em cima, a pessoa tem que correr atrás de um advogado, o molho fica mais caro do que o peixe, porque não existe defensor público nessa hora. Você vai precisar fazer um recurso. Então, logo de cara, antes de entrar na justiça, já procura um advogado, um profissional para ajudar você, já combina o quanto ele cobra para depois não reclamar lá no final, não arrumar um advogado para defender você do advogado. Eu acho uma sacanagem isso. A pessoa sabe, quando ela procura um profissional, primeira coisa, ó, quanto você cobra? É isso? Eu vou pagar isso. Essa é uma questão importantíssima. A OAB não fornece advogado contra o INSS, contra o Estado, contra a Previdência Social. Esses advogados são particulares. Como eu vou saber desse profissional? Ou você busca na OAB uma lista de profissionais que trabalham com Previdência Social, advogados previdenciários, ou o mais simples, você conhece inúmeras pessoas que já passaram por problemas semelhantes ao seu. São pessoas que passaram por esse problema. Só para você ter uma ideia, no escritório que eu presto serviços há mais de 16 anos aqui, trabalhando para advogados, as pessoas perdem o benefício na justiça e mesmo assim indicam o trabalho. Eu não sei, mas você tem que ter a noção de que não é o advogado, mas sim a sua documentação. O advogado, ele é apenas o meio de levar você a conhecimento, levar lá para o juiz, mostrar a sua situação. Então, fiquem atentos aí e não escondam nada do seu advogado. Sigam as orientações. Tem alguns clientes que perdem o processo já ganho porque levam documentações que nós pedimos para não serem apresentadas. Então, a comunicação entre você e o profissional é muito importante nesse momento. Mudanças aqui, nós falamos sobre as principais mudanças da aposentadoria por invalidez. A principal delas é o nome. Agora é benefício por incapacidade permanente. A segunda mudança, ela já existia, não é para sempre para quem tem menos de 60 anos e outros casos. Ela é revisada, então não existe aposentadoria por invalidez para sempre, principalmente para você que é jovem. Dica, mantenha sua documentação em dia. Mais mudanças, a principal no valor. Vamos lá, para você que ficou no vídeo, acompanhou mesmo, para você que já recebe a aposentadoria por invalidez, não existe modificação no valor. Já recebia os 91%, recebia 100%, não tem modificação no valor. Essas mudanças são apenas para quem pediu, para quem requereu o seu benefício depois de 13 de novembro de 2020. Para quem pedir a partir de agora, vai receber 60%. No caso dos homens, até 20 anos de contribuição, mulheres 15 anos de contribuição. Lembrando aquela confusãozinha, ninguém recebe menos do que o salário mínimo. Isso aqui é para quem recebe mais do que o salário mínimo. Quanto mais contribuição, maior o valor, aproxima-se ali até 100% do seu benefício, colocado ali, vamos supor que os homens 40 anos de contribuição teria acesso a 100%, para quem recebe mais do que o valor do salário mínimo, e as mulheres com 35 anos de contribuição, algo assim, teriam acesso a 100%. Diferença ali de 5 anos, né? Então a questão é, mais INSS pago, maior a porcentagem dos 60% para quem ganha mais que o salário. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer eu fazer esse vídeo de novo. Afinal de contas, eu estou aqui para tentar ajudar. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, a todos que me fazem companhia todos os dias, a todos que participam de qualquer lugar do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje é um início de semana, hoje segunda-feira, 16 de novembro de 2020, que Deus abençoe, tenhamos aí uma semana abençoada para todo mundo, forte abraço, até o próximo vídeo.